Olá, gente! O meu nome é Marcelo, eu sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos trabalhar gênero textual, a nossa biografia. Bom, pessoal, antes de iniciarmos os estudos acerca desse gênero textual chamado biografia, é importante que saibamos diferenciar gênero textual de tipo de textos, tá? Então vamos para cá. Olha só. Aqui a gente tem a tabelinha bem explicadinho para que vocês possam compreender essa diferença e não confundir na hora de classificar um texto, na hora de você estar lendo um texto e dizer que é um tipo de texto, onde na verdade é um gênero textual, não saber classificar de acordo com esse tipo de texto, tá bom? Então, vejamos. Do lado esquerdo, nós temos os gêneros textuais, que a função social é o que permeia esse gênero. Do lado direito, você tem o tipo de texto, que é a organização. Tá? Então, você tem aqui esses 6 tipos de textos. Então, na língua portuguesa, a gente só tem esses 6 tipos de textos. Enquanto nos gêneros textuais, nós não só temos esses gêneros que aparecem aqui, nós temos muitos outros gêneros na língua portuguesa, tá? Aqui só são alguns exemplos, como vocês estão vendo aqui: carta, bilhete, bula, receita, notícia, reportagem, biografia, que é o nosso tópico de hoje, tá? Vamos falar sobre biografia. E temos também relatório, manual de instruções, resenha, uma propaganda, são exemplos de gêneros textuais. E do lado direito, nós só temos textos, tá? Então, são 6 tipos de textos, enquanto os gêneros textuais não compreendem somente esses que estão aqui, mas sim N gêneros textuais. Por exemplo, para que vocês possam entender, a biografia que nós vamos ver, ela é um tipo de texto narrativo, tá? Já a carta é um tipo de texto argumentativo. A bula é um tipo de texto em um gênero textual injuntivo. E assim a gente vai fazendo a classificação desses gêneros. Nesse momento, a gente vai falar um pouquinho da biografia. Então, vamos compreender esta palavra, né, gente? Então, biografia, como vocês podem ver aqui, é uma palavra de origem grega, né? Sabemos que nossa língua portuguesa ela vem formada de palavras que vêm do grego e também do latim, tá certo? Aqui nós temos essa palavra, biografia, que tem origem grega, tá? Então, preste bem atenção, ó. Bios, que significa vida, e grafia, que é escrita. Então, traduzindo isso, o que é que nós temos nessa palavrinha biografia? É o quê? É a história da vida de alguém. Então, quando a gente fala da vida de uma personalidade, de um escritor, de alguém que marcou a cultura, a literatura de um povo, o que é que acontece? A gente está fazendo uma biografia, né? Então, assim, não é só você chegar e dizer: ah, eu era fã daquele escritor porque eu li o livro dele. Isso não constitui uma biografia. Na biografia você tem que ter o lugar onde essa pessoa nasceu, você tem que dizer a filiação dessa pessoa, você tem que colocar também onde essa pessoa estudou, onde ela trabalhou, tá? Como nós vamos ver aqui posteriormente no próximo slide, tá bom? Então, vamos passar. Tá aqui algumas características da nossa biografia, tá bom? Repetindo, esse gênero textual. Olha só, vamos falar um pouquinho de cada tópico desse aqui, tá bom? Para que você possa ter uma boa biografia, ou melhor, você ter não, né? Você fazer, porque se você faz a sua biografia, a gente chama isso de autobiografia e não biografia. Há essa diferença, então tenham muito cuidado. A autobiografia é quando você fala de você mesmo.
e biografia quando você fala da história de alguém. Então, primeira característica desse gênero, você tem aí, é um gênero narrativo. Por que narrativo? Vimos lá no segundo slide, porque ele é um gênero que pertence ao tipo de texto narrativo. Próximo ponto, texto narrado em terceira pessoa. Pessoal, é isso mesmo, gente. Olha, é um tipo de texto em terceira pessoa, porque, como já foi dito anteriormente, né, o que é que acontece? Você vai falar da história de alguém. Então, os verbos têm que permear em terceira pessoa do singular ou do plural. Porque se você coloca em primeira, vai ficar falando da sua autobiografia, que a gente já falou disso, que não podemos confundir. Então, o que é que acontece? Na terceira proposição aqui, ordem cronológica dos fatos. Pessoal, nessa ordem cronológica é como a gente entende. Olha, você vai falar da vida de alguém, então o que é que acontece? Você tem que falar primeiramente, né, lá dos primórdios, do início. Então, é quando ela nasceu, onde ela estudou, a filiação dessa pessoa, né, onde ela trabalhou, os trabalhos que ela publicou, certo? E assim, e por fim, a data que essa pessoa faleceu. Então, isso é o que a gente entende como ordem cronológica dos fatos, tá bom? Vamos para o próximo. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, certo? Então, não vamos confundir isso com fofoquinha ou simplesmente como você admirar uma pessoa e dizer assim, eu gosto das músicas daquele cantor. Então isso é uma biografia? Não, tá? A gente tem que ter informações sobre a vida dessa pessoa no sentido cronológico, tá bom? Próximo, relato de fatos marcantes da vida de alguém. Claro, né, pessoal? A gente vai procurar falar sobre uma personalidade, então você vai ver, por exemplo, se é um escritor, você vai pesquisar sobre as obras que essa pessoa fez, né? Sobre as obras que essa pessoa publicou, né? Quantas foram feitas, tá ok? Então, isso é você ter um conjunto de informações da vida dessa pessoa, assim como o relato dos fatos marcantes dela, tá bom? Próximo, uso de pronomes pessoais e possessivos. Bom, para que você possa ter uma boa biografia, né, de alguém, para que você possa fazer e reconhecer que está tendo uma boa biografia, faz necessário esse uso dos pronomes pessoais, tá? Lembrando, terceira pessoa do singular ou do plural, e também de pronomes possessivos, tá ok? Para que você possa ter uma boa biografia. O uso de marcadores temporais. O que é isso? Gente, é como vocês estão vendo, na infância. Então você vai ver o que aquela pessoa, como foi a infância dela, tá certo? Em que momento foi marcada a infância daquela pessoa? Na adolescência, naquela época. Então são fatores onde você pode colocar para determinar cronologicamente, né, os fatos da vida dessa personalidade. A próxima, predomínio dos verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Você tem que ter em mente que na hora que você vai fazer uma biografia, então as ações vão estar, como? Elas vão estar no tempo passado, tá? Então, pretérito perfeito e imperfeito são tempos passados, né? Verbos no pretérito perfeito, então vai determinar, vai marcar ações que terminaram. Ela estudou, ela cantou, ela andou, ela fez, certo? Então são verbos que marcam esse pretérito perfeito. Enquanto o pretérito imperfeito são verbos que marcam um costume, tá? Que determinada pessoa tinha. Por exemplo, ela estudava, ela cantava, ela brincava, ela publicava. Então, são verbos que denotam pretérito imperfeito. E, por fim, a verossimilhança dos fatos narrados. Gente, todas essas características que nós discutimos aqui,
elas têm que ter o que? Uma verossimilhança. O que é isso? Tem que estar ligadas, elas têm que estarem ligadas, tem que terem nexos, né? Para que vocês possam determinar esses fatos com maestria, tá bom? Muito bem, agora eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Essa obra e esse grande escritor, para que vocês possam ter um conhecimento e pesquisarem sobre a biografia dele, né? Já vou adiantando que não vou adiantar, tá, pessoal? Então tenham essa curiosidade, pesquisem, tá bom? E vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre Graciliano Ramos, tá? Essa aqui é uma das obras dele, grande obra. E por fim, deixei aqui no finalzinho, né? Vidas Secas. Quem não leu Vidas Secas, tá, gente? Grande obra desse grande autor, escritor, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido pouco sobre biografia, esse gênero textual, tá bom? Não confundam gênero com tipos de texto e espero que todos tenham esclarecido algumas dúvidas. Um abraço a todos e bons estudos.